Olá pessoal, eu sou o Cristiano Menezes. Nós vamos dar início agora à quarta parte do curso de meliponicultura, onde nós vamos falar sobre as técnicas de criação das abelhas sem ferrão. Bom, a criação das abelhas indígenas sem ferrão é uma atividade bastante tradicional, bastante antiga. Por isso que ela recebe esse nome de abelhas indígenas, porque isso é uma tradição muito antiga. Vários povos há séculos já mantinham colmeias de abelhas sem ferrão. E o método mais tradicional, mais antigo que a gente conhece é a criação nesse tipo de caixa que vocês estão vendo aqui, em alguns lugares chamadas de caixa cabocla ou caixa rústica, e na região nordeste é bastante comum, por isso também é conhecida como caixa nordestina, que é esse modelo de caixa comprido, né? Então esse é o método tradicional de criação das abelhas sem ferrão. Ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade, as tecnologias de criação vêm se aprimorando, várias pessoas vieram inovando, trazendo novas tecnologias, e é sobre essas novas técnicas que a gente vai falar hoje. Não significa que o método que se usava antigamente era inadequado, era ruim ou deveria parar de ser usado. Na verdade, são avanços que a gente vai tendo no conhecimento, mas muitas pessoas ainda preferem criar nesse sistema rústico por tradição, pela sua cultura. Isso não significa que esse método está errado, mas é o método mais tradicional, mais antigo de se criar. Como que funciona mais ou menos a organização dessa colônia, dentro dessa caixa? Então a gente tem geralmente uma parte separada para cria, que é isso que vocês estão vendo aqui nessa parte. Aqui está a entrada da colônia, onde as abelhas vão entrar e sair. Geralmente elas constroem um ninho mais próximo da entrada, e próximo do ninho elas estocam a maior parte dos potes de pólen. Alguns potes de mel também, mas preferencialmente pólen próximo da cria, que é essa parte que vocês estão vendo. Depois ela tem uma separação de uma madeira que separa, tem uma passagem para as abelhas aqui por baixo e aqui por cima, de forma que elas conseguem acessar esse compartimento. Eventualmente, em alguns lugares eles não usam essa madeira, é tudo contínuo, mas na maioria das vezes as pessoas usam uma separação de madeira aqui. Desse lado a gente vai ter o mel, né? Mais próximo da cria, às vezes, alguns potes de pólen, e mais para a periferia, os potes de mel, à medida que a gente afasta. Então essa é a organização geral de uma caixa cabocla, ou uma caixa rústica, ou uma caixa nordestina. É assim que funciona esse modelo. E como que funcionava para se extrair o mel a partir desse tipo de caixa? Então geralmente tem um buraco na parte de trás da caixa, tampado com uma rolha ou com algum pedacinho de madeira para vedar esse orifício. Quando ele vai colher o mel, então o produtor retira a tampa, perfura os potes de mel com algum instrumento pontiagudo, uma faca, um garfo, rasga esses potes, o mel vai escorrer, aí ele tira o tubinho que protegia esse buraco e assim ele escorre o mel e retira isso numa vasilha. Então esse é o método tradicional de criação e de colheita. Geralmente o produtor faz isso uma vez por ano, tá? E depois ele fecha a colônia e devolve para o lugar, e no ano seguinte somente ele vai fazer o procedimento de colheita. Obviamente é um processo bastante invasivo, né? Então fica bastante resquício de material para as abelhas consertarem e corrigirem, então é um dano considerável para a colônia, e muitas vezes esse tombamento tomba também os ovos, então você tem uma perda também da cria. Então essas são as desvantagens desse tipo de caixa e desse tipo de colheita de mel. Um problema sério, e aí sim a gente tem um problema que precisa de ser repensado por criadores que trabalham nesse sistema, é a questão da higiene. Então aqui vocês estão vendo um produtor fazendo esse tipo de colheita, então vocês estão vendo que ele espremeu todos os potes, escorre o mel por um recipiente e depois ele vai peneirar. Então um dos problemas desse tipo de colheita é que todos os detritos da colônia, inclusive fezes de abelhas, abelhas mortas, materiais
que estejam no fundo da colônia, alguns insetos que vivem em conjunto com essas abelhas, alguns besourinhos, por exemplo, vão se misturar a esse mel. Ácaros também que vivem dentro da colônia vão se misturar a esse mel. Depois é peneirado, você tem um mel límpido, mas que passou por toda essa contaminação, e isso obviamente vai afetar a qualidade do mel. Por isso, na maioria dos lugares, hoje tem se adotado novas estratégias de extração com esse tipo de caixa. Então, no Nordeste ainda é muito comum, mas ao invés de usarem esse método de colheita mais antigo, eles usam geralmente, então ele abre a tampa, e aí ele vem com uma bombinha de sucção, uma bomba a vácuo, tem algumas próprias que é para sucção de fluidos que pode ser usadas, ou então eles adaptam com algum outro tipo de bomba de geladeira, por exemplo, que faz a sucção em um recipiente, e desse recipiente ele vai furando pote por pote e colhendo o mel. Aí sim nós temos um método altamente higiênico, demora um pouco mais do que o processo anterior, mas você tem um mel puro, de qualidade, sem contaminação, com fezes de abelhas, com abelhas mortas. Então, com esse processo a gente consegue um mel mais higiênico, mais límpido, e é um processo eficiente. Eu conheço grandes criadores que usam esse método com um grande número de colônias e produzem uma quantidade bastante razoável de mel com esse método. Então não é um método ruim, é um método bastante eficiente. Outros sistemas parecidos também podem funcionar, com uma seringa ou bomba de manual, de sucção manual. Então tem várias possibilidades de colher o mel com esse tipo de caixa também. Tá? Então é uma das formas que ainda culturalmente é importante, especialmente na região Nordeste. Então muitas pessoas falam, então essa daqui não é a caixa racional. Pelo contrário, é muito racional, ela funciona muito bem. Então isso também é um modelo de criação que funciona, culturalmente importante e relevante em várias regiões. Eu vou mostrar para vocês algumas outras alternativas, alguns outros modelos que, apesar de serem conhecidos como modelos racionais, não podemos dizer que são melhores ou piores do que esse ou que aquele modelo. São modelos diferentes, com características e funcionamento diferente. Algumas pessoas mais tradicionais costumam dizer que esse modelo, por exemplo, produz muito mais mel do que o modelo conhecido como modelo racional ou outros modelos que eu vou mostrar mais para frente. Mas isso não, a gente não tem muitas informações concretas sobre a eficiência em si do volume de mel produzido nos diferentes modelos. Bom, aqui uma foto mostrando justamente esse processo. Isso daqui é uma foto que eu tirei na Malásia, é um produtor de mel. É como eles colhem, muito parecido com esse sistema, tem uma bomba de vácuo, então uma pessoa vai abrindo os potes e com essa bombinha ele vai sugando o mel de pote em pote e assim ele faz a colheita. É muito higiênico porque o mel sai direto do pote para o recipiente onde ele vai trabalhar. Então é um método que funciona muito bem. Bom, uma das limitações desse modelo de caixa é o processo de divisão. Então a colheita de mel, como eu mostrei, tem alternativas para se colher bem, mas uma das limitações importantes é o processo de divisão. Como que o criador vai fazer a divisão de uma colmeia dessa? Então aqui a gente tem uma colônia forte, tá? Com bastante comida, bastante cria, né? Como vocês estão vendo aqui, e ela está no ponto certo de dividir. Então, se vocês têm dúvidas sobre essa questão do ponto para divisão, revejam a aula 2, né, a parte 2 desse curso de meliponicultura, para vocês entenderem a hora de fazer a divisão, caso tenham alguma dúvida no processo que eu vou mostrar aqui. Então aqui a gente tem uma cria organizada, os favos mais novos estão embaixo, os mais velhos estão em cima. Então, lembrando a parte 2 do curso, tem um espaço entre a parte mais velha em cima e a parte mais nova. A rainha está aqui nessa parte de baixo, onde ela está fazendo a postura, e a parte de cima a gente só tem pulpas já pré-estabelecidas e resistentes que a gente consegue manipular. Então o criador vai abrir a tampa. Então, como eu disse, essa parte de cima ela é resistente, a gente consegue manejar ela e pegá-la sem estragar e sem perigo de tombar os ovos. Então o criador tira esses favos, tira alguns potes de pólen e um pouco de pote de mel para alimentar essa colônia e ele vai colocar esse material em uma outra caixa. Depois ele vai ter que sugar com um sugador algumas abelhas aqui dentro ou coletar de alguma outra forma.
e colocar dentro dessa caixa. Geralmente vai um pouco de abelhas junto com os favos de cria, então vão abelhas jovens aqui no meio que ainda não conseguem voar e já iniciam a população daquela caixa. E essa colônia filha a gente coloca no lugar da mãe para pegar as operárias. Então esse é o método de divisão com esse tipo de caixa. Como vocês podem ver, o problema desse tipo de divisão é que a gente manipula muito o material que a gente vai usar para formar uma colônia filha, e isso é um pouco danoso para a colônia. Funciona? Funciona. É possível multiplicar as colônias assim. Eu mesmo tenho bastante experiência de multiplicar colônias que estão em caixas nesse modelo e funciona muito bem. Mas eu vou mostrar as vantagens que existem em outros modelos de caixa comparado com esse. Tá bom? Mas é assim que se faz a divisão com esse tipo de caixa. O outro modelo de caixa de criação é o que o pessoal geralmente chama de caixa racional. Então isso é uma tradição já recente, de algumas décadas para cá, que foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo e chegou-se a esse modelo que hoje a gente chama, o modelo mais comum que a gente encontra no Brasil, é o chamado modelo INPA, que foi um técnico que trabalhava no INPA, em Manaus, que desenvolveu o principal detalhe de funcionamento dessa caixa, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Mas o avanço relativo àquela caixa anterior que eu mostrei é que a gente consegue separar a colmeia em vários compartimentos. Então eu consigo acessar qualquer parte da colônia sem manipular o material em si. Então só separando. Então a caixa ela é dividida em gavetas e a grande vantagem dela é essa: a gente consegue separar facilmente os compartimentos e acessar qualquer parte que eu queira sem provocar muita destruição nessa caixa. Então essa ideia de fazer essas gavetas já vem de longa data, mas ela vem sendo aperfeiçoada. Então os modelos originais que a gente tinha eram um pouco mais alongados, os potes de mel eram colocados do lado e a gente conseguia mesmo assim separar em gavetas. Mas ainda assim não era muito fácil, em algumas espécies a gente acabava estragando bastante o ninho ou os próprios potes de mel na hora que a gente ia manipular. Então esse modelo de caixa ele permite isso, permite a gente acessar qualquer parte. E qual é o detalhe importante que foi desenvolvido, né, no INPA e por isso deu esse nome famoso dessa caixa, a caixa INPA? A gente tem a melgueira, que ela tem olhando isso de cima para baixo, a gente tem uma madeirinha separando aqui no meio e frestas laterais por onde as abelhas passam. Então essa melgueira são esses dois andares de cima que vocês estão vendo. Aqui numa vista lateral, tá? Então eu estou vendo a madeira aqui do fundo pela parte lateral, a abelha passa desse andar para cima por essa fresta que a gente tem lateral aqui. Então essa é a melgueira e eu consigo acessar os potes de mel a partir disso. E essa daqui é a separação que tem entre o ninho e o sobreninho. Então a gente tem um oco aqui na parte central. Isso daqui pode ser confeccionado de várias formas, pode ser um círculo, por exemplo, mas geralmente é um quadrado, em que a gente tem olhando pela vista lateral, essa estrangulação aqui, de forma que a cria consegue subir para o segundo andar e fica separado nas bordas por essa madeirinha triangular aqui nos cantos. Tá? Então esse foi o pulo do gato desse modelo de caixa, que permite a gente separar a parte do ninho sem romper potes de pólen, sem romper potes de mel ou com o mínimo de distúrbio possível. Então foi uma revolução na parte de multiplicação de abelhas principalmente, porque a gente consegue fazer a divisão sem ter que manipular a cria, sem ter que pegar material. É muito mais rápido, muito mais fácil e prático do que o modelo tradicional. Como eu disse, para várias regiões, para várias espécies de abelhas, aquele modelo de caixa funciona bem, as pessoas conseguem criar. Esse modelo tem essas vantagens, mas não quero dizer que é melhor ou pior.
Esse modelo tem sido ainda aperfeiçoado em vários lugares, então na Embrapa tiveram algumas evoluções em relação a esse modelo, outras pessoas têm outras adaptações em relação a esse modelo, mas o princípio de funcionamento básico e o que deu o pulo do gato para esse modelo de caixa foram essas duas estruturas que eu mostrei para vocês. Alguns lugares eles colocam buracos de ventilação embaixo, porque o lugar é muito úmido e a abelha talvez acumula muita umidade. Em outros lugares, ao invés de ter um buraco de entrada direto, tem um túnel que passa, que protege um pouco a colônia. Então tem algumas pessoas que usam varetas para poder, na hora que a gente abrir esses andares, não rasgar potes, não rasgar material de dentro. Então tem vários detalhes que ajudam a aperfeiçoar esse funcionamento dessa caixa, mas o princípio fundamental que vocês precisam de assimilar nesse momento é essa estrutura do sobreninho e do ninho e da melgueira. A parte do ninho é oca, uma caixa vazia normal, então o detalhe está no que a gente chama de sobreninho. Tá? Então isso facilita muito o processo de criação, de colheita de mel, de divisão de colônias. Então aqui vocês estão vendo um exemplo, esse é um criador aqui do interior de São Paulo, Marco Pignatari, é um dos pioneiros aqui no interior de São Paulo, mostrando justamente essa facilidade. Olha, ele consegue abrir a colônia e acessar qualquer parte dela, separando esses diferentes andares. Então isso para vocês verem como que ela funciona na realidade. Isso sem derramar mel, sem romper muitos potes, com um dano mínimo a essa colônia. E isso facilita muito o processo de divisão. Bom, então aqui agora eu vou mostrar para vocês como que é que a gente faria um processo de divisão. Então aqui a gente tem uma colônia forte, né? A gente está simulando aqui uma colônia com ninho e sobreninho totalmente ocupado, então cheio de células de cria. Mais uma vez, quem tiver dúvidas sobre o momento certo de fazer a divisão, assistam, não deixem de assistir a parte 2 do curso, onde vocês vão entender a dinâmica dos favos de cria para poder fazer a separação na hora certa. Mas basicamente essa colônia já está simulada como se estivesse na situação perfeita para divisão. A gente tem os favos de cria novos aqui embaixo, junto com a rainha. E aqui em cima a gente tem os favos de cria velhos, que a gente consegue manipular sem problema, porque não tem ovos ali em cima. Então como é que a gente faz? A gente vai com um formão abrir entre esses dois andares e simplesmente pego esse andar com a cria, coloco numa caixa vazia e coloco um sobreninho vazio sobre essa cria aqui. Essa mãe vai continuar crescendo, e essa filha, ela vai produzir uma nova rainha e formar uma nova colônia. A colônia filha a gente coloca no lugar da colônia mãe para pegar as campeiras que retornarem, e a mãe a gente leva para um lugar distante, 20 metros, uma distância que as abelhas não consigam retornar e reconhecer o cheiro da colônia mãe. Nesse lugar, então, onde ficou a filha, ela vai absorver as campeiras, aqui vai nascer uma nova rainha e formar uma nova colônia. Então é um processo bastante rápido, quase não tem perturbação para a colônia. Algumas pessoas chamam esse método de divisão por 1 minuto, porque demora 1 minuto ou alguns poucos minutos para a gente fazer uma divisão desse processo. Tá? Junto com a cria vão alguns potes de alimento, então eu não preciso de me preocupar em alimentar a colônia nesse momento. A gente pode começar a alimentá-la apenas uma semana depois, quando ela já se estruturou, já se organizou para receber esse material. Então essa é a principal vantagem desse tipo de caixa para poder fazer divisão de colônias. Mas elas também ajudam no processo de colheita do mel. Então aqui a gente tem uma caixa destinada para produção de mel. Na parte de baixo eu tenho a cria, na parte de cima eu tenho 2 melgueiras cheias de mel. Em alguns lugares eles também adotam uma melgueira grandona, que eles chamam de melgueirão, que ao invés de adotar 2 ou 3 melgueiras, eles preferem fazer uma melgueira grande. O princípio de funcionamento é o mesmo, só muda o tamanho mesmo da melgueira. Então como é que a gente vai fazer a colheita do mel nesse tipo de caixa? Então primeiramente a gente tira a tampa. As abelhas que estão aqui na tampa geralmente vão descer a hora que a gente abre, especialmente as abelhas mais jovens, elas vão gradativamente descendo. Depois a gente separa o andar da melgueira,
faz furos com um instrumento pontiagudo, então uma faca ou algum instrumento pontiagudo limpo, né, que a gente fura, e vira essa colônia e o mel vai escorrer. Então, como vocês já sabem, já aprenderam isso no vídeo anterior, o mel das abelhas sem ferrão, ele é mais líquido do que o mel da Apis mellifera, da abelha africanizada, então ele escorre dos potes e a gente com um recipiente recebe esses potes. É interessante colocar uma tela para filtrar caso alguma abelha caia, caso algum material que esteja na melgueira se despenque dali, para não contaminar o mel. Mas geralmente é um processo muito higiênico, muito limpo. O mel sai direto dos potes para o recipiente em que você vai trabalhar. Então é um método que funciona bem, é rápido de colher, funciona perfeitamente. Você também pode colher usando bombas de sucção. Então, ao invés de virar a melgueira, usar uma bomba para sugar a partir dessa melgueira, ou uma seringa, ou outro equipamento que vai sugar esse mel a partir dali. Então agora algumas imagens de uma melgueira cheia, né? Isso daqui é uma melgueira de Mandaguari, na época de produção, então ela enche toda a melgueira com mel. Aqui vocês estão vendo potes fechados, esses que estão abertos se romperam na hora que a gente abriu a colônia. Então com um instrumento pontiagudo a gente abre esses potes todos e depois vira e o mel escorre facilmente. Como eu disse, é interessante colocar uma tela para evitar, aqui está sem tela exclusivamente para fins da fotografia, mas a gente poderia, o ideal seria usar uma tela que protegeria caso alguma abelha ou algum material despenque e caia nesse mel. E no final a gente tem um volume bastante considerável e límpido, de um mel bastante limpo, higiênico, então é um método de colheita bastante eficiente. Bom, como eu já expliquei também na parte anterior, o mel das abelhas sem ferrão, por ter mais água, ele tende a fermentar. Então essa é uma característica do mel das abelhas sem ferrão. Por ter mais água, ele tem geralmente entre 25% e 30% de água, ele tende a fermentar após a colheita. Então a gente tem algumas estratégias para lidar com o processamento desse mel para que ele não fermente ou para que a gente faça a fermentação de uma forma controlada. Então é uma diferença muito importante para a apicultura. Na apicultura, depois de colher o mel, passar por um processo de filtragem e decantação, que a gente tira todos os sedimentos, esse mel já está pronto para invase e para consumo. No caso das abelhas sem ferrão, a gente precisa de fazer algum procedimento pós-colheita para que esse mel não fermente e não seja desagradável. É muito ruim uma pessoa que compra um mel desse, a hora que abre, sair aquela espuma e ele muitas vezes transborda e dá sabores eventualmente que podem não ser agradáveis para o consumidor. Então a gente tem algumas formas. São 4 formas diferentes. A gente tem o resfriamento, a pasteurização, a desumidificação e a maturação, conforme eu vou explicar com mais detalhes aqui para frente. Bom, então a primeira técnica, a mais comum, eventualmente para pequenos produtores, é o resfriamento. O que é o resfriamento? Eu peguei, colhi o mel, guardei na geladeira, ele não vai fermentar. Então em temperaturas até 8 graus, ele se mantém estável e não fermenta. Com o tempo, ele tende a cristalizar, como vocês estão vendo nessa imagem. Então, com o tempo, ele tende a cristalizar. E no caso das abelhas sem ferrão, o mel cristalizado é uma característica muitas vezes desejável, porque tem um sabor e uma consistência muito peculiar, muito interessante para o produto. A grande vantagem desse mel, qual que é? A gente tem um mel in natura, com as mesmas características que eu colhi direto da colônia. Então a gente mantém essas características durante vários meses dentro da geladeira. Então é uma vantagem muito importante. Você mantém todas as propriedades medicinais que esse mel possa ter, todas as enzimas continuam ativas e o sabor não muda. Na minha opinião, é um dos métodos mais interessantes por causa dessa característica de manter o sabor e a característica do mel idênticas ao natural. Então, ao que a gente colhe direto da colônia. Então, é um método bem interessante. A desvantagem dele é que ele é um método mais caro
para se mais com a logística mais complexa e mais complicada do que os outros métodos que eu vou falar para frente, dos outros métodos que eu vou falar para frente. Por quê? Porque é custoso, você tem que ter equipamento para manter refrigerado, vai consumir energia, o seu consumidor final vai ter que guardar na geladeira também, o seu vendedor, o vendedor de mel vai ter que guardar na geladeira, então você tem todo, para transportar tem que ser resfriado, então você tem toda uma série de questões logísticas para resolver. Não impede, né, de ser comercializado dessa forma. A gente, por exemplo, consome iogurte que tem que ser mantido refrigerado desde a sua produção até o consumo em casa. Então, a mesma coisa poderia funcionar para o mel, mas é um custo adicional que o produtor vai ter em uma logística um pouco mais complexa. Bom, a outra possibilidade de trabalhar com esse mel é a pasteurização. O que é a pasteurização? A pasteurização é um processo em que a gente aquece o alimento e depois resfria ele até a temperatura ambiente, e esse processo de aquecimento mais resfriamento vai inibir ou eliminar a maior parte dos micro-organismos presentes no mel, e depois desse processo ele para de fermentar. Então, o processo de pasteurização é a soma de dois fatores. Um fator é a temperatura e a outro fator é o tempo em que ele permanece nessa temperatura. Então a gente pode pasteurizar numa temperatura um pouco mais branda, de 65 graus, por exemplo, durante 30 minutos. Isso é suficiente para fazer a pasteurização do mel. Ou 72 graus durante 15 segundos. Então, temperaturas mais elevadas eu posso deixar por um período menor, temperaturas mais baixas eu preciso deixar por um período maior para que essa pasteurização seja eficiente. A gente recomenda que seja feito em banho-maria, quando for um processo caseiro, para que não haja superaquecimento de algumas partes desse mel e isso não gere sabor de açúcar queimado. Então, a gente sempre recomenda o uso de banho-maria. Essa temperatura ela tem que ser acompanhada com o uso de um termômetro culinário próprio para essa finalidade. E para manter a 65 graus durante 30 minutos é um pouco mais difícil. É possível, mas é um pouco mais difícil. Você precisa de mexer constantemente para manter essa temperatura homogênea. Então, num sistema caseiro é mais difícil de manter. Por isso, num sistema caseiro, geralmente as pessoas têm usado 72 graus por 15 segundos, pela praticidade. Chegou a 72 graus, você deixa por 15 segundos, depois resfria, isso vai promover o processo de pasteurização. A grande vantagem desse método de processamento do mel, é que depois de feito o invase, a gente consegue comercializar e manter ele a temperatura ambiente em prateleira, que ele não vai mais fermentar. Então, dessa forma, a gente inibe a fermentação e ele pode ser comercializado dessa forma. Esse método é um método também interessante porque se você teve algum processo de contaminação durante a colheita, esse processo elimina a maior parte das possibilidades de contaminação. Então ele é um método seguro, você tem no final um produto com muito mais segurança do ponto de vista alimentar. A grande desvantagem desse método é que, como a maioria de vocês já deve saber, aquecer o mel, a gente perde algumas das propriedades naturais que ele tem, porque várias enzimas começam a degradar à medida que a gente aumenta a temperatura. Então, algumas das características biológicas do mel podem ser perdidas à medida que a gente aumenta a temperatura. A gente também vai aumentar o HMF, que é um dos parâmetros que a gente usa para identificar se teve ou não teve adulteração de mel, mas nesse processo de maturação tem vários estudos já sendo feitos mostrando que o HMF ainda se mantém dentro dos limites estabelecidos pela lei brasileira. Então, esse método é um método viável e mantém o mel com as características desejáveis para consumo como um alimento. Para as pessoas que consomem o mel como um medicamento, você vai ter esse prejuízo de algumas propriedades do mel serem perdidas nesse processo. Mas é uma das desvantagens desse método, mas obviamente, como eu falei, tem outras vantagens, por isso tem sido um método usado em vários estabelecimentos.
A outra possibilidade é muito comum, muito usada na região da Bahia, é o método da desumidificação. Então, como eu já falei para vocês, o mel das abelhas sem ferrão ele tem mais água do que o da apis. Então, por isso, ele fermenta. Então, qual que é a solução? Eu retirar esse excesso de água para que ele não fermente. Por quê? Quando a gente tem uma quantidade de açúcar acima de 80%, ou seja, 20% de umidade, 80% de açúcares, os micro-organismos, mesmo presentes ali, eles não conseguem fazer a fermentação. Então, tirar a umidade do mel é um processo eficiente para inibir a sua fermentação. Então, geralmente, depois desse processo, ele chega em torno de 18% de água e aí fica um alimento bastante estável, você pode manter ele na prateleira e mesmo depois que você comprar, pode abrir e manter fora da geladeira que ele não vai estragar. Então é uma das formas eficientes de se produzir, de se tratar o mel. Então tem duas possibilidades para fazer a desumidificação. Uma, você colocar ele num ambiente seco, então aqui, por exemplo, é uma sala climatizada com um desumidificador que vai deixar a umidade do ar bem baixa e colocar o mel em bandejas de forma que a superfície de contato do mel é bastante ampla, então rapidamente, em poucos dias, ele vai perder toda essa umidade para o ar e aí o mel ele dá uma ressecada, né? Ele vai dar uma concentrada na quantidade de açúcares e chega na quantidade desejada. Mas tem alguns equipamentos que já fazem esse processo, são equipamentos obviamente mais caros, então tem que ter um volume de produção grande para justificar o investimento, mas é um equipamento que resolve essa situação, ele retira o excesso de umidade, basicamente pelo mesmo princípio, mas de uma forma mais sofisticada, mais profissional. Obviamente esse método também funciona, tem vários trabalhos já mostrando avaliações de contaminação, de sabores, a sensibilização com as pessoas e realmente é um método interessante. Qual é a desvantagem desse método? Que o mel ele fica bem mais denso do que a característica do mel natural, que é um mel mais líquido. Então, nesse processo, ele fica, em muitos casos, parecido com o mel da Apis mellifera. Então, ele perde um pouco daquela peculiaridade da fluidez do mel das abelhas sem ferrão. Então é uma das desvantagens, mas como também eu mostrei, tem várias vantagens interessantes para quem está produzindo e para quem vai comercializar e também para o consumidor final. Muitas pessoas gostam desse método e usam esse método, não sentem problema em relação a ser mais denso do que o mel naturalmente quando você retira da colônia. E por fim, um outro método interessante que é bastante usado é o método da maturação. O que significa maturação? Maturação significa deixar amadurecer. Então é um método bastante tradicional, os índios produziam mel deles dessa forma, então eles colhiam o mel das colônias, colocavam em potes de barro e com o tempo esse mel vai fermentar até um ponto que ele estabiliza. Então ele para de fermentar. Então esse é um método bastante antigo. Em alguns lugares a tradição é produzir o mel e mantê-lo dessa forma, fermentando, que eles chamam esse processo de maturação. Então ao longo desse processo, os micro-organismos vão produzir álcool e esse álcool vai ser convertido em ácido. E depois, então, por esse processo de fermentação, o mel vai ficando cada vez mais azedinho, mais ácido, e adicionando novos sabores por causa dos micro-organismos e desse processo de fermentação que vai acontecendo. Então, como que ele é feito? O mel é colocado em recipientes, garrafas, por exemplo. A gente coloca uma rolha de buriti que permite a troca gasosa, ou se for um recipiente com lacre, a gente precisa abrir ele eventualmente uma vez por semana para ter essa troca gasosa, porque ele precisa de liberar o gás carbônico e receber o oxigênio para fazer essa fermentação. Então nesse processo os micro-organismos vão se reproduzir, vão fazer a fermentação, vai mudar o aroma e o sabor do mel, ele vai se tornar um pouco mais ácido, até um ponto que ele vai estabilizar. Esse processo demora entre 3 e 8 meses, varia muito de acordo com a quantidade de umidade, a espécie de abelha que está produzindo mel, uma série de outros fatores ambientais que
que pode acontecer nesse processo. Então depois que ele termina o processo de maturação, que ele para de fermentar, esse mel pode ser envasado e mantido em temperatura ambiente, que ele não vai mais fermentar. Os micro-organismos eles ficam inativos, ou pode ser que muitos deles acabam morrendo, então por causa desse aumento gradativo da acidez. Na região do Maranhão é um método muito utilizado, muitas pessoas gostam e preferem o mel maturado do que o mel fresco colhido na hora, por causa desses aromas novos que são adicionados. A desvantagem desse método hoje em dia é que nós conhecemos pouquíssimo sobre o que está acontecendo nesse processo. Então, nós temos um conhecimento científico muito limitado sobre o que está acontecendo nesse processo. Pode ser que essa fermentação esteja adicionando produtos interessantes para os seres humanos, como por exemplo substâncias antioxidantes, mas também pode ser que nesse processo a gente corra o risco de haver contaminações que podem não ser interessantes nem para o sabor, nem para a própria saúde do ser humano. Então é um processo que ainda precisa de ser investigado e estudado com um pouco mais de cuidado. Mas é um método que já é usado hoje por vários meliponicultores e grandes produtores de mel de abelha sem ferrão já usam esse método. Então é um método que existe, que as pessoas culturalmente já usam e tem vários benefícios compará-los com os outros métodos. Então essas são as 4 formas que a gente tem. Então a fermentação hoje em dia não é mais um problema para a meliponicultura. A gente tem diversas possibilidades, cada produtor tem a possibilidade de escolher. Em algumas leis estaduais, alguns métodos desses não são aceitos, em outras todas as possibilidades são aceitas mediante a apresentação de todas as informações do procedimento que você vai fazer. Isso vai ser avaliado, obviamente, pelo órgão fiscalizador. Mas então a gente tem essas 4 possibilidades que já funcionam e fermentação não é mais um problema para as abelhas sem ferrão. Bom, alguns cuidados importantes que a gente tem que ter com as abelhas, né, nessa parte da criação. Então os cuidados mais relevantes que muita gente ainda ignora, por mais simples que pareça, isso muitas vezes a gente vê criadores experientes cometendo erros simples que provocam prejuízos para suas próprias abelhas, que é a exposição ao sol e à chuva. Principalmente a exposição ao sol. As abelhas trabalham muito para manter a temperatura na faixa que elas gostam. Se essa temperatura sobe, elas vão ter que trabalhar para resfriar. E como que elas resfriam? Elas vão buscar água no ambiente e vão bater as asas ativamente dentro da colônia, fazendo um grande ventilador com a evaporação de água para resfriar essa umidade. Então, quando você deixa uma colônia exposta ao sol, ela pode até morrer por estresse, pelo desgaste, e com certeza ela vai produzir muito menos por causa do esforço que ela faz para manter a umidade agradável. Então é sempre importante manter as abelhas sem ferrão em locais frescos, de preferência sob sombreamento de árvores, para que aquele ambiente seja agradável para essas abelhas. E obviamente proteger da chuva, para evitar que essa caixa de criação se degrade rapidamente, e também para que não ocorra um excesso de umidade internamente na colônia, porque a madeira também pode passar esse excesso de umidade para dentro da colônia e as abelhas vão ter muito trabalho para retirar esse excesso de umidade lá de dentro. Então a condição ideal é num sombreamento de árvores, e principalmente ela tem que ser protegida do sol entre 10 horas e 3 horas da tarde, que é o sol mais forte que causa os maiores danos. Algumas colônias chegam, se ficar exposta ao sol direto, elas podem até derreter e a colônia toda morrer por poucos dias que ela ficar exposta ao sol. Então essa é uma situação ideal que a gente está vendo, sombreado, debaixo das árvores. A gente pode manter as colônias em cavaletes individuais, como esse modelo que vocês estão vendo aqui, ou aqui, com uma proteção de chuva sobre as caixas, né? Mas sempre no sombreamento das árvores para ser um ambiente mais fresco. Quanto mais agradável for para as abelhas, mais produtivo esse sistema vai ser.
Tem alguns outros modelos também, como esse que vocês estão vendo aqui, que a pessoa coloca na varanda da casa. Algumas pessoas penduram colônias sobre o telhado, então protegido do sol e da chuva. Outros modelos um pouco mais organizados, né, com prateleiras. É importante ressaltar que nem todas as espécies aceitam esse modelo. A jataí, por exemplo, ela tem uma defensividade muito grande entre as colônias e ela consegue reconhecer quem é e quem não é da colônia. Então elas brigam muito com as vizinhas. Então a jataí, por exemplo, não pode ser criada nesse modelo de prateleira. O ideal é criá-la em modelos de cavaletes individuais separados. Aqui um outro modelo, o visto da vista lateral. Então algumas espécies conseguem conviver muito bem uma do lado da outra. Eventualmente essas abelhas erram a entrada e podem entrar na caixa da outra, e com o tempo elas vão se acostumando com isso e param de brigar. Então as melíponas principalmente são muito tolerantes a esse método de criação, mas isso é importante tomar cuidado, nem todas as espécies aceitam. Bom, uma parte muito importante da criação de abelhas sem ferrão é a questão da alimentação artificial de colônias. Então, quando que a gente precisa de alimentar as colônias das abelhas sem ferrão? Em duas situações. Primeiro, quando a gente está multiplicando colônias. Então, se o objetivo do criador é aumentar o seu plantel, então ele precisa de fazer divisões e fazer colônias filhas. Você vai ter sempre colônias mães que precisam estar fortes para fazer a divisão, e você vai ter filhas que precisam de crescer o mais rápido possível para atingir o seu estágio de maturidade. Então, nessa situação, é muito importante alimentar as colônias para que esse crescimento seja o mais rápido possível. Então, essa é uma das situações que a gente precisa alimentar as abelhas. A segunda situação é quando a gente quer cuidar das abelhas durante a entre-safra. Então, se você colhe o mel das abelhas sem ferrão, elas, quando chegarem à entre-safra e tiverem poucas flores disponíveis, elas vão precisar de alimento para sobreviver. Então, você precisa de alimentá-las na entre-safra, para que quando a safra chegar, as colônias estejam fortes, populosas e produzam o máximo de mel possível. Então, nessas duas situações, a gente precisa alimentar as abelhas sem ferrão. Se você colher o mel delas e não ofereceu alimentação, elas vão passar por dificuldade durante o inverno, durante o período da entre-safra, e vão diminuir o seu tamanho. A hora que chegar a produção, elas não vão produzir tanto porque estão fracas, estão colônias pequenas. Então é importante alimentar suas abelhas. Mas é muito importante ter também um cuidado especial. Se você alimenta com água e açúcar, obviamente isso ela vai estocar dentro da colônia. Então, se o seu objetivo é produzir mel, essa solução de açúcar pode contaminar o seu mel e no final você ter um mel adulterado com o açúcar de cana. Isso não é desejável, inclusive se você fizer depois métodos de avaliação desse mel, pode cair ter problemas de detecção de produtos inadequados para ser considerado um mel verdadeiro. Então é importante que quem produz mel tenha um cuidado durante a alimentação para que esse alimento que você está oferecendo não seja acumulado nas melgueiras e não contamine o mel. Tá? Então é esse o principal cuidado que se precisa ter, mas alimentar as abelhas sem ferrão é muito importante. Quanto mais você cuida da alimentação das abelhas, mais abelhas fortes você vai ter, mais colônias saudáveis e mais mel elas vão produzir, com essa ressalva de que você precisa de tomar cuidado para não contaminar o mel original, não contaminar o mel floral. Bom, o primeiro alimento importante é a substituição ao mel. Então, o que é o mel? É a fonte de açúcares para as abelhas, basicamente isso. Então, o mel é a fonte de energia das abelhas. Esse é o principal alimento que a gente precisa oferecer para as abelhas. A maioria dos criadores não dá outro tipo de alimento a não ser o xarope, e geralmente isso é suficiente para manter as abelhas fortes. O restante do alimento, dos materiais, ela mesma se vira para conseguir, porque ela já tem energia suficiente
para ir buscar esse alimento, esses outros alimentos no campo. E é muito fácil de substituir. Então, como o mel é basicamente a solução, a fonte de açúcares, o alimento artificial é basicamente açúcar. Existem várias receitas de alimentos artificiais para substituir o mel, então é o que a gente chama de xarope, que é uma solução de açúcar. Existem diversas formas de preparar, eu vou mostrar duas delas, as mais comuns usadas no Brasil, e vocês podem escolher, além das outras que estão disponíveis, tem várias disponíveis na internet que vocês podem avaliar. Mas a principal e mais simples é misturar simplesmente meia porção de água com meia porção de açúcar. Então, para 1 litro de água, 1 quilo de açúcar, bate no liquidificador, está pronto, até dissolver todo o açúcar. Então você tem um xarope de aproximadamente 50% de açúcar e esse alimento você vai oferecer para as colônias. Então essa é uma das receitas. Ela tem uma vantagem importante que é rápido e fácil de preparar. Tem uma desvantagem importante que, como você não ferve, não passa por nenhum processo de fervura, esse xarope ele tende a fermentar rapidamente. Então você tem que tomar cuidado com a quantidade de xarope que você vai oferecer para as abelhas, porque se você colocar demais, ele vai fermentar. Se elas demorarem mais de um dia para coletar esse alimento que você está dando, ele vai fermentar e isso pode provocar problemas para a colônia. Então é importante que, se você vai usar esse método, que você já tenha um pouco de experiência para saber dosar muito bem a quantidade de xarope que você vai dar para aquela abelha. E como saber se você deu a dose certa? Se você tiver em dúvida, depois de 24 horas, retorne àquela colônia e veja se ela coletou todo aquele xarope que você deu. Se ela coletou, significa que você está dando uma dose adequada. Se ainda tiver resíduo de xarope dentro do alimentador, significa que você está dando muito. Então é bom retirar esse alimento dali de dentro e diminuir a dose que você está dando. Então essa é uma forma fácil de testar e é um método simples que funciona muito bem. O outro método que é muito usado, muita gente chama de xarope invertido, é o nome mais comum, que é misturar uma proporção de 5 litros de água com 5 quilos de açúcar, então mantém a mesma proporção da receita anterior, pode ser menos se você quiser trabalhar com menos, mas o importante é que você vai ter um xarope 50% de açúcar, com 5 gramas de ácido cítrico. Então, se for 1 litro de água para 1 quilo de açúcar, 1 grama de ácido cítrico. 5 litros, 5 quilos, 5 gramas de ácido cítrico. E coloca para ferver durante aproximadamente 30 a 40 minutos. Esse processo de fervura com o ácido cítrico, vai haver um processo de quebra das moléculas de sacarose em moléculas de açúcares menores, principalmente glicose e frutose. Então esse processo vai quebrar a maior parte do açúcar, não quebra tudo, mas ele quebra uma grande parte. Então por isso que eles chamam de xarope invertido, que o açúcar já foi previamente digerido. Tem um trabalho da Embrapa mostrando que não faz muita diferença para as abelhas o fato de ser invertido ou não ser invertido. Então as colônias se desenvolvem bem, independente do tipo de xarope que você está dando. A vantagem desse mel é que desse xarope é que ele é menos suscetível a fermentar. Por quê? Porque ele primeiro passou por um processo de fervura que esteriliza esse alimento e também o próprio ácido cítrico inibe um pouco a fermentação pela acidez desse xarope. Então é um método interessante porque você fica mais seguro quando vai alimentar as abelhas, que se você der uma dose um pouco maior para uma determinada colônia, esse xarope não vai fermentar e não vai dar problema para aquela colônia. Então ele é um método mais seguro, especialmente para iniciantes, é um método interessante porque a dosagem ainda não está muito aprimorada, então é um método interessante. E aí você pode conservar esse xarope por um tempo maior também, porque ele não vai fermentar. Então você pode preparar uma quantidade, um volume maior e estocar na geladeira, por exemplo, durante um tempo bem mais longo do que o xarope batido no liquidificador. Então esses são as duas principais receitas que a gente tem, mas como eu disse,
Tem gente que mistura várias outras substâncias, aminoácidos, que também podem ser usados, mas essas são as receitas mais simples e que são efetivas para alimentar e substituir o mel das abelhas. E como que a gente vai oferecer esse xarope para as colônias? O método mais simples e mais convencional é o uso de copinhos de café ou copinhos plásticos com palitos de picolé ou palitos, pedacinhos de madeira, para as abelhas conseguirem acessar o xarope sem se afogar. Esses palitinhos são essenciais. Muitas vezes, se você não colocar, as abelhas podem se afogar e dezenas de abelhas morrerem dentro do xarope se você não colocar os palitinhos. As abelhas menores têm mais dificuldades, elas se afogam com mais facilidade do que as melíponas, então é aconselhável, quando for alimentar abelhas pequenas, que se lixe um pouco, deixe um pouco áspero esse copinho, ou então dê um banho de cera. Uma das receitas que existem é uma mistura de cera com batume moído, que faz tipo uma crostazinha. Então você mistura isso e dá um banho de cera nesse copinho, derrete, né, a cera e dá um banho de cera nesse copinho para ele ficar aderente. Assim as abelhas conseguem acessar o xarope pela lateral sem se escorregar, e aí rapidamente elas acessam todo o copinho, elas conseguem retirar esse xarope com mais agilidade. E eventualmente pode inclusive colocar alguns palitinhos de segurança, caso alguma caia, ela consegue sair. Mas é uma das soluções para que elas não fiquem escorregando no plástico. Bom, a outra tipo de alimentação que a gente tem é a alimentação proteica, que é para substituir o pólen, que é a fonte de proteínas, de vitaminas, de aminoácidos, de gorduras, né, de lipídios, de minerais também. Então é o alimento mais nutritivo da abelha, mais complexo, e por causa dessa complexidade é muito mais difícil de substituir. Até hoje nós não temos uma receita infalível que substitua plenamente. No caso do xarope, a gente consegue substituir plenamente o mel, mas no caso do pólen, até o momento nós não conseguimos produzir um alimento artificial adequado que substitua plenamente. O que a gente tem são alimentos que complementam essa dieta. Então a receita mais comum que a gente tem é essa daqui que está no slide para vocês. A gente pega o pólen original da espécie que você quer alimentar. Então, por exemplo, se você quer alimentar mandaçaia, tem que pegar o pólen da mandaçaia. Se você quer alimentar uruçu, o ideal é que se pegue o pólen da uruçu. Por quê? Porque ali você tem os micro-organismos que estão acostumados a viver com essa abelha. Se você introduz pólen de uma outra espécie, você pode contaminar esse alimento com micro-organismos indesejáveis e causar problemas para aquelas abelhas. Então você vai misturar aproximadamente 100 gramas de pólen. Obviamente nem todas as colônias, nem todas as espécies é fácil conseguir, mas o máximo que você conseguir, que aqui a gente tem os micro-organismos que vão ser importantes para fermentar esse alimento que a gente vai produzir. Mistura esse pólen com o xarope que vocês produziram. O ideal nesse caso é usar o xarope de liquidificador para que os micro-organismos consigam proliferar bem aqui dentro, né? Então você inocula esse pólen dentro desse xarope, e esse xarope vocês vão misturar com extrato de soja. Essas proporções são aproximadas, então mais ou menos 100 gramas de pólen, 500 ml de xarope e 1 kg de extrato de soja. Essas proporções são aproximadas. Você vai precisar misturá-los até que ele fique numa consistência de um bolo, que não fique nem tão líquido, nem tão duro. Ele precisa ficar pastoso. Algumas receitas também misturam levedura de cerveja, que pode ser encontradas facilmente no supermercado. Aquela levedura de cerveja em pó, você pode misturar isso também nessa receita, é uma das possibilidades. Mas se não tiver, o extrato de soja já é suficiente para ajudar nessa alimentação proteica. E aí essa massa a gente vai deixar num recipiente fechado, né, protegido, em temperatura ambiente. E se você tiver uma estufa, melhor ainda, mantém em temperatura de 30 graus. Esse alimento ele vai fermentar
todos os dias, que ele vai constantemente estar fermentando. Então ele cresce. Então é importante que você coloque num recipiente grande e não encha todo o recipiente, deixe pelo menos a metade de espaço para que ele cresça nessa fermentação. Como um bolo ele vai expandir. E todos os dias é importante ir lá e mexer essa massa para tirar o excesso de gases que vai formando ali dentro. Então, ao longo de mais ou menos 15 dias, essa massa vai fermentando e vai se tornando cada vez mais azeda, mais ácida, até o momento que ele está com um aroma bastante avinagrado, que você vai sentir, está com uma característica do pólen original daquela abelha. Então é o ponto certo de você interromper essa fermentação, e aí você pode guardar na geladeira e ele vai durar várias semanas guardado na geladeira e gradativamente você pode usar. E como que a gente vai oferecer esse pólen, esse alimento feito à base de extrato de soja para as abelhas? Bom, primeiro você vai fazer um copinho de cera, então derrete a cera, com um cabo de vassoura você molha o cabo de vassoura na água, mergulha ele na cera, aí você faz esse copinho, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui por fora. E enche esse copinho com o alimento artificial, com o extrato de soja fermentado. Então preenche esse copinho com o alimento artificial. Quando ele está gelado é mais fácil de modelar ele, porque ele fica mais firme. Aí você espeta ele com um palito de churrasco e mergulha esse potinho na cera derretida. Então mergulhou na cera derretida, a cera vai incrustar nesse material e depois você retira e mergulha na água gelada. Então, ao mergulhar na água gelada, a cera se solidifica e fica firme. Dessa forma, você impede que tenham furos ou esse alimento fique colocado de qualquer maneira dentro da colônia. Se não for feito dessa forma, muitas vezes as abelhas rejeitam esse material. Então depois de mergulhar na água, sai o nosso potinho pronto. Então ele está cheio de cera, tem um buraquinho pequeno, onde as abelhas vão entender que aqui tem o pólen, e se elas estiverem com fome, elas já vão abrir e ali se alimentar, senão elas vão fechar e vão abrir gradativamente à medida que elas forem usar. Se não for fermentado, as abelhas tendem a jogar tudo fora. Elas jogam no lixo e depois jogam para fora. Então precisa passar por todo aquele processo de fermentação. Mas depois, nesse potinho, a gente consegue oferecer para as abelhas, então colocando dentro da colônia. Nesse caso, por exemplo, a mandaçaia estava com bastante fome, elas já abriram o potinho e já imediatamente foram consumir o material. Elas vão raspando isso e aí, quando elas precisarem, elas vão fechar e gradativamente vão usar. Outra forma de dar para as colônias, um pouco mais prática, é colocar em copinhos de café e aí elas vão raspar isso daqui e retornar, e geralmente elas já vão consumir direto ou eventualmente, mais raramente, elas vão retirar daqui e colocar em potes. Mas isso é muito raro, a maioria das vezes elas vão usar para o consumo direto a partir do potinho de café. A desvantagem desse método é que muitas vezes esse alimento resseca e aí elas param de consumir. Então é importante acompanhar para ver se está funcionando com a sua criação. Bom, a gente aconselha que você foque, principalmente os iniciantes, que foquem na alimentação energética, que é a mais importante. A alimentação proteica a gente sempre aconselha que seja feita pelos meliponicultores mais experientes, porque é um processo mais delicado, isso daqui pode atrair inimigos naturais, que pode acabar dando problema para as abelhas, e é um processo de difícil elaboração. Então a gente só recomenda para pessoas que estão em um processo de multiplicação intensiva mesmo, uma criação em escala maior, para manter as colônias cada vez mais saudáveis. Mas foque na alimentação energética, que é mais fácil, e geralmente com a alimentação energética você já tem uma resposta por parte do crescimento da colônia bastante interessante e satisfatória. Bom, os principais inimigos das abelhas que a gente precisa de tomar cuidado são formigas. Então, as formigas destroem uma colônia do dia para a noite, então são inimigos importantes. E como prevenir das formigas? Colocando
proteção nos cavaletes, pode ser com óleo queimado, ou com cola entomológica, ou com alguma graxa, algum material pegajoso que impeça as formigas de subirem. Tem diversas soluções para impedirem as formigas de subirem, algumas mais ecológicas, algumas um pouco menos ecológicas, como o uso de óleo queimado, mas todas elas são muito eficientes. É importante que se faça um manejo constante, principalmente quando você está dividindo colônias, porque as filhas e as mães ficam muito vulneráveis quando você divide. Então, nesse momento é importante tomar cuidado com formigas, fechar todas as frestas e proteger os cavaletes para que elas não subam. Depois que a colônia já está forte, se estabeleceu, geralmente a própria colônia consegue se virar muito bem, ela cuida muito bem da sua proteção e impede as formigas de entrarem. Então, geralmente, colônias fortes não têm problemas com formigas. Em alguns lugares são mais problemáticos, região amazônica, por exemplo, formigas são terríveis, tem várias espécies que podem dar problemas, e aí mesmo colônias fortes podem ter problemas, então o cuidado tem que ser mais atencioso. Outra praga importante é o forídeo, que são mosquinhas que botam os ovos dentro dos potes de pólen das abelhas sem ferrão. Então, os adultos por si só não causam problemas diretamente, mas as larvas desses forídeos vão consumir o pólen e acabam enfraquecendo a colônia porque consome o alimento mais importante das abelhas. Então, gradativamente a colônia vai enfraquecendo, podendo levar até a morte. E se a infestação for muito alta, as larvas podem comer até a cria das abelhas, então chega num nível extremo. O método de controle mais eficiente é limpar toda a colônia quando ela tiver com uma infestação muito severa, retirar as larvas, espantar os adultos, fechar as colônias com fita crepe, todas as frestas, para impedir que eles voltem a entrar. E se a colônia está muito fraca, é importante que deixe a colônia fechada durante alguns dias para que ela se reestabeleça ali dentro. Obviamente tem que ter comida lá dentro para essa colônia, mas para que ela impeça de ser recontaminada com forídeos. Você pode também colocar esquinhas de vinagre, potinhos com pequenos orifícios cheios de vinagre, que os forídeos acham que é o pote de pólen e acabam morrendo afogado, mas não é uma tática que é muito eficiente quando a infestação está alta. Se a infestação está alta, outras providências têm que ser tomadas. Outra praga importante da meliponicultura são outras abelhas sem ferrão, principalmente as abelhas limão, que é um grupo de abelhas sem ferrão especializadas em roubar o alimento de outras colmeias. Então elas atacam as colônias, roubam mel, roubam material de construção. Se for contra a jataí, por exemplo, é uma briga muito forte, então várias abelhas morrem nesse ataque. Outras espécies não brigam com a abelha ladra, mas tem todo o seu material saqueado. Então é uma praga importante. Uma das soluções interessantes de serem adotadas é nas bordas do meliponário você colocar colônias de espécies que são mais defensivas, como por exemplo a mandaguari ou a mandaçaia, que ao sentir o cheiro da leishmanielita, elas já se alvoroçam e espantam as leishmanielitas do meliponário. Então é uma tática que tem funcionado. Outra tática importante é adensar as colônias, deixar elas mais próximas umas das outras, obviamente com as espécies que permitem isso, porque aí várias colônias vão se proteger e se ajudam a espantar as abelhas ladras. Então são táticas que eventualmente funcionam. Agora, obviamente, é uma praga que eventualmente você está vulnerável e pode acontecer um ataque que chega a causar algum problema, mas quando você tem uma criação em larga escala, esse problema é mínimo, o dano não chega a ser representativo. Bom, agora se você vai começar a criação, onde você vai adquirir as suas colônias que você vai iniciar? Então uma das possibilidades é comprar as colônias de criadores que já multiplicam as colônias para essa finalidade, então eles multiplicam e vendem as filhas, então é uma possibilidade de se começar a criação. Hoje é um custo relativamente alto, mas apesar disso, quando você compra uma colônia, cuidando dela, alimentando, em pouco tempo você pode começar a dividir e aumentar o seu plantel. Então é um investimento que vale a pena,
porque em breve você pode inclusive vender colônias filhas para recuperar o investimento que você fez. Então é um método eficiente porque você escolhe a espécie que você quer criar naquele lugar. Geralmente ela já vem pronta para você começar o processo de criação, de multiplicação ou de produção de mel. Então é um método muito rápido, eficiente e vantajoso por causa disso. Mas obviamente custa dinheiro, o custo hoje das colônias é bem alto, dependendo da espécie, é bem considerável. O ideal é que você adquira algumas e vá multiplicando elas para aumentar o seu plantel gradativamente. Outra possibilidade é capturar essas abelhas por meio de ninho armadilha. O que é o ninho armadilha? São recipientes plásticos que a gente passa própolis dentro dele, coloca um pouco de cera na entrada para atrair as abelhas e espalha no ambiente para capturar os enxames dessas abelhas. A desvantagem desse método é que você vai contar com a sorte, pode ou não pegar essas abelhas, e não é um método muito eficiente. Você demora para conseguir aumentar o plantel com esse método, a não ser que você espalhe muito, uma quantidade grande de ninhos de armadilhas em várias áreas para conseguir viabilizar. Aqui a gente tem um exemplo de uma colmeia de jataí que foi capturada dentro de uma garrafa PET. Então a garrafa PET ela é embrulhada com jornal e depois com plástico para proteger da chuva e espalhado pelo ambiente. Aqui a gente capturou uma jataí e como que o ninho fica depois de aberto. Então a gente abre esse recipiente e passa todo o material para a caixa de criação. Essa já é uma caixa, um ninho que ficou bastante tempo na garrafa, então ele ocupou o ninho, a garrafa toda. Mas geralmente quando a gente faz isso 1 mês, 2 meses depois que captura, o ninho está bem pequeno, é bem fácil de fazer essa transferência, não tem muitas dificuldades. A abelha que a gente mais captura com esse método é a jataí, né? É a abelha mais comum que a gente tem e para jataí é um método muito eficiente. Se o seu objetivo é criar jataí, funciona bem, é um método extremamente eficiente. Mas a gente pode capturar outras espécies como a mirim, né, ou a borá, é uma espécie frequentemente capturada, a mandaguari também a gente eventualmente captura, e mais raramente melíponas, né? Aqui no caso é uma mandaçaia que a gente capturou com uma armadilha, mas é uma eventualidade, a maioria que a gente captura é jataí, mais de 90% é jataí. Raramente a gente consegue capturar uma mandaçaia, salvo em alguns lugares excepcionais que tem uma abundância muito grande dessa abelha. Então dessa forma você vai ter início ou comprando as colmeias ou instalando ninhos armadilhas por aí para capturar enxames. Bom, concluindo essa quarta parte do curso e a parte final, a mensagem que eu gostaria de mostrar para vocês é que hoje a meliponicultura já é uma atividade que permite a profissionalização, uma criação mais organizada, mais sofisticada, como essa que vocês estão vendo aqui na imagem, a criação de um dos principais criadores que a gente tem no Brasil, o Paulo Menezes, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um sistema super organizado, super sofisticado e que funciona, e dessa forma ele consegue viabilizar o negócio de produção de mel e produção de colônias naquela região. Então, hoje as técnicas de manejo estão muito avançadas. Essas que eu passei são as técnicas básicas, obviamente tem muitos detalhes que podem ser incrementados nesse sistema e gradativamente, à medida que vocês vão ganhando experiência, vocês vão ter possibilidades de incrementar mais coisas, novas técnicas, e muitas coisas ainda estão em desenvolvimento e gradativamente vão entrar no circuito, como por exemplo a produção de rainhas em laboratório, desenvolvimento de dietas cada vez mais elaboradas. Então são coisas que estão avançando e gradativamente vão melhorando. Mas com essas técnicas que eu passei hoje, vocês já estão aptos a iniciar a criação de abelhas sem ferrão e, obviamente, com a experiência acumulada, vocês vão se tornar cada vez mais profissionais, mais eficientes, podendo inclusive obter boa renda a partir da meliponicultura. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês ao longo desse curso, dessas 4 partes do curso. A gente pretende continuar gravando novos vídeos sobre outros temas relacionados a abelhas, a biologia, ao manejo, ou a novas descobertas da ciência, ou de determinados temas polêmicos, para que mais informação chegue para as pessoas e vocês consigam fazer cada vez avaliações mais críticas e melhorar a sua experiência com as abelhas sem ferrão e com as abelhas como um todo. Muito obrigado pela atenção, até a próxima!